E por último, mas não menos importante, a minha última lembrança foi das primeiras lembranças do tempo de escola, em que as primeiras aproximações, né, com criança do sexo masculino, né, que acontece a maioria das vezes na escola. Eu me lembrar de um menino que é quem lembra o rosto de Tom Cruise, só que ele tinha olhos castanhos. E essa memória desse menino que brincava comigo no fim da aula, no pátio, esperando a mãe dele e a minha irmã me pegar para levar para casa, ele cantava, tinha que estar associada também a uma música, e essa música é Maria Joaquina de Amaral, que é uma música que ele cantava enquanto corria de mim, e eu corria atrás dele pedindo para ele parar de cantar música. Ele, quando eu ia para a fila de voltar para a sala de aula, ele também ia para a fila na mesma hora que eu para ficar perto, também brincando comigo, falando comigo, e é quem lembra Tom Cruise. Foi uma amizade que eu fiz com um menino que não era da minha sala, era de uma sala de um ano, período de um ano a mais que eu, mas porque a gente ficava no final da aula brincando no pátio, a gente fez amizade. E é quem Tom Cruise lembra. Por que que essa lembrança tem que estar necessariamente também associada a uma música? Todas as minhas lembranças têm que estar associadas a uma música. Essa é a música que ele cantava para mim no pátio. Era Maria Joaquina de Amaral. Isso também é um enigma, porque é um padrão. Todas as minhas memórias importantes, até do tempo de escola, vai ter que estar necessariamente associada a uma música, que no caso é Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes, você contribui para o meu viver. Isso é muito estranho. É como se algo muito sério tivesse acontecido e alguém tivesse uma solução para essa coisa e criado uma chave de segurança que sim funciona, gira em torno de música, de coisas de música, mas eu não acredito que existe uma conspiração mundial em que um menino vai ser um agente uma criança, né, de 12, não, ele não tinha nem 10 anos, eu tinha uns 9, uns 8 anos de idade, ele tinha uns 9, ele era um ano, acho, mais velho que eu. Vai ser um agente da CIA, um menino de 9 anos de idade, e por isso ele vai ter que cantar uma música pra mim, e eu vou ter que lembrar dessa música. 30 anos depois, eu tô com 36 anos, eu tinha uns 8 anos. 28 anos depois, eu vou me lembrar que um menino de 9 anos, que hoje se chama Tom Cruise, cantava uma música pra mim, chamado Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes, porque com 9 anos de idade esse menino já era um agente da CIA. Não é possível isso. Era um menino que brincava comigo no pátio. Era um menino que brincava comigo no pátio. E às vezes ele, não sei por que, ele começava a cantar essa música. Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes, você contribui para o meu viver. É muito estranho isso, né? É muito estranho tudo isso. Realmente está parecendo um sonho. Não tem outra explicação. Padrão estranho também é que o meu pai se chama Fernando, a minha irmã se chama Fernanda e eu me chamo Natália. Essa minha amiga que eu depois, às vezes, depois do colégio, ou mais ou menos de 6 horas da noite eu ia pra casa dela, ou de tarde, é, que morava, né, perto, que era vizinha desse menino que aparece no clipe, desse que desse cabeludo do clipe When in Home. Essa menina também se chamava Fernanda, essa minha amiga, que era vizinha dele, também se chamava Fernanda e uma vez ela fez questão pra mim de dizer que ele tinha um amigo que se chamava Fernandinho. E não sei por que ela fez questão de dizer pra mim que ela fez um comentário: Olha, Natália, esse meu vizinho, Igor, ele é muito legal, só que ele tem alguns amigos que são meio maliciosos, são meio assim. Eu acho que por causa desses amigos ele vem ficando meio estranho, meio diferente.
e um deles se chama Fernandinho. Não foi exatamente assim que ela falou, mas eu me lembro disso, que ela disse que tinha uns amigos dele que ela não gostava e um deles chamava Fernandinho. Aí eu peguei, tá certo, Fernanda. Tá bom, que informação. Eu vou gravar isso, eu vou gravar essa informação, mas eu não tinha. Eu não sei por que que ela me falou isso, mas ela, às vezes eu falava pra ela de um menino que tentava se aproximar de mim quando eu ia pra casa dela e perguntei se ela conhecia, ela disse que era vizinho dela, ele se chamava Igor. E o pouco que ela me falou sobre esse vizinho dela, ela disse que ele tinha alguns amigos e que um deles se chamava Fernandinho e que não era. Que eu acho que não era boa influência pra ele, algo assim, os dois juntos não era. Eu não sei, eu só sei que ela não falou algo positivo desse amigo e não sei por quê que ela falou esse nome, porque ela poderia falar de qualquer outra pessoa que é vizinho dela também, mas justamente desse, porque o nome dele era Fernandinho. E aí eu me lembro que quando o Igor, que é esse vizinho dela, me roubou um beijo e nesse dia a gente passou, eu acho que um tempo embaixo do prédio lá numa rua conversando e se beijando também. E a gente marcou para se encontrar dias depois. E eu não consegui encontrar ele no horário marcado. E quando eu vi ele de novo, ele estava com esse amigo dele que se chama Fernandinho. E eu sei disso porque ele fez questão de dizer: Olha, Natália, esse aqui é um amigo meu que se chama Fernandinho. E eu só parei para falar com ele. Olha, eu não encontrei você naquele dia, então tá, a gente fica. Vamos ficar só na amizade. E é isso, mas nem teve isso, eu nem falei nada, eu só tava com raiva e ele fez questão de dizer que aquele amigo que tava sentado do lado dele se chamava Fernandinho. E essa memória que voltou pra mim agora, que quando eu ia embora, esse amigo dele fez um comentário que foi o seguinte: deixa ela embora, deixa ela embora, deixa ela embora, ela quer ir embora, então deixa ela embora. Como se esse menino, né? Quem lembra esse menino? Aquele que estava sentado do lado dele, lembra justamente esse aí desse clipe aí, Tunai. Que lembra quem? Que lembra meu pai, porque a voz eu tô reconhecendo essa voz. Essa voz de Tunai é a frequência da voz do meu pai, o jeito de falar também. Que também é a frequência de um pouco da minha voz, também é um pouco do meu jeito de falar. Então é como se eu mesmo fosse Tunai só já dentro de um outro sonho. Eu já fui um menino que se chama Fernandinho. Não acredito nisso. Eu não acredito. Mas esse desse clipe aí, Tunai, ele lembra meu pai e meus tios. Esse rosto é do meu pai, que também é o rosto dos meus tios, que se chama Fernando. Entendeu? Arnaldo Antunes lembra meu tio mais velho. Falco lembra meu pai, que se chama Fernando. Paulo Ricardo seria uma versão mais jovem e até mais bonita do meu terceiro tio, que se chama Paulo. E Valdo lembra aquele de outro clipe lá. Tem várias versões aí que lembram meu tio Ivaldo. É muito estranho isso, né? E todos eles têm, assim, não. Esse do clipe Tunai lembra muito o jeito de falar do meu pai quando era jovem e também do meu tio do meio, tio Yomar, tio Mazinho. Eu não entendo como é que ele, ao mesmo tempo, eu vou encontrar como se fosse um neto do meu pai, algo assim, um sósia meu, como se fosse um primo meu, que eu não cheguei a conhecer, sentado do lado de um vizinho da minha amiga, que foi um ficante meu, só pra dizer, deixa ela embora, deixa ela embora. E a minha amiga, que também se chama Fernanda, dizer, olha, ele tem um amigo que se chama Fernanda e ele não é boa festa. Isso só pode ser um sonho. Com certeza isso só pode ser um sonho.